Oi, gente, vocês estão bem? Eu sou a professora Vivi Macedo e a gente está aqui hoje mais um dia no qual a Vivi pode. E hoje eu estou muito emocionada, estou muito feliz, porque as pessoas que me conhecem sabem, a gente tem um projeto na Igreja Batista da Lagoinha, chamado Lagoinha Especial, que agora mudou o nome, Projeto TEA, Transformando Esperança em Ação. E a gente atende crianças com deficiência nesse projeto. E ao longo da vida, a gente vai encontrando pessoas e a gente vai entendendo um pouco do propósito da gente, né? Às vezes a gente acontece algumas coisas, a gente fica um pouco desanimado, a gente quer parar e tal. Mas enfim, Deus sabe de todas as coisas e a gente, quando encontra pessoas que acreditam no que a gente faz, que são parceiras, a gente fica muito feliz. E eu estou muito feliz que eu estou hoje com uma mãe muito querida, muito especial. A Carol, que trouxe a pituqueira dela. Você veio aqui também. Carol é mãe do Rogerinho. E ela é uma mãe, a gente estava falando um pouquinho agora, né? Que é uma mãe tão parceira, uma mãe tão cuidadosa, tão caprichosa com filhos, né? Com os filhos. É uma mãe que nada é difícil, nada não pode, nada é empecilho, né? Ela teve uma situação bem complicada hoje antes de chegar aqui e tinha todos os motivos para não estar aqui hoje, né, Carol? Mas ela veio. Então eu queria te agradecer do fundo do meu coração, dizer assim que mães como você fazem valer a caminhada da gente, né? De verdade, assim, porque a gente encontra algumas coisas, às vezes tem dia que eu falo, eu não vou mais, Deus me livre, chega que não sei o que, não volto, tô cansada, porque... Mas aí a gente encontra mães como você, e aí a gente é um motivo, sabe, pra gente querer continuar, apesar de um monte de coisas, assim, né? Então eu queria te agradecer por você estar aqui. Veio de mala e cuia. E a Maju, ela é mascote do projeto, tá lá toda terça-feira no projeto, com essa alegria, com essa beleza, né, bebê? E eu queria que você falasse um pouquinho de você, Carol, um pouquinho da sua história de mãe, você com o Rogerinho é um adolescente, né? Tá com 14 anos, tá na escola agora. Não, já chegou. Já chegou? Fala um pouquinho de você aí, da sua história. Oi, meu nome é Caroline, eu tenho 33 anos, sou mãe do Rogério de 14 anos. Eu sou uma mãe que agora que eu fui mesmo se tocar nessa área, sabe? Eu era uma mãe muito fechada, aquela mãe que disse, não, a criança não tem nada, né? E até que um dia, eu conversando com a Vanessa Bueno, que faz parte do projeto, Sim. ela comentou... É a mãe da Catarina. Não, mãe do Eduardo. Do Dudu, do meu Duduzinho, verdade. A pastora Vanessa, como você conhece. Verdade. E ela me comentou sobre o projeto. E ela falou assim, eu gostaria muito que você levasse o meu sobrinho, que o Rogerinho é sobrinho dela. Não acredito. É. Eu não sabia. Que legal. O Rogerinho é sobrinho dela. E ela comentou sobre o projeto. E eu comecei a ir lá. Me identifiquei muito com respeito, carinho, atenção. Tanto seu, da Camila, das profissionais que entraram, que passaram por lá, né? Resumindo, são 5 anos aí de caminhada, né? 5 anos. E desse decorrer você me apresentou várias pessoas. E agora que eu estou fechando algo com o Rogerinho, através da Andressa, que você também indicou, alguns profissionais. Então eu sei assim que é muito difícil para nós mães. Um laudo não é barato. Não. Eu tô pagando aí 2.800 no laudo do Rogerinho. E são profissionais que ajudam muito aí. Meu filho, hoje mesmo, o ocorrido com meu vizinho, meu filho ele ficou completamente estabilizado. Sim. Então, são coisas que vocês nos auxiliaram, como que pode estar cuidando disso, entendeu? Então, eu quero muito agradecer o projeto, o respeito, a atenção, a risada que a gente dá, muita risada, sabe? O companheirismo, porque assim, já teve dias de especiais, eu falo assim, Vi, eu não tenho condições para ir, tá muito difícil, o Rogerinho tá complicado, você respeitou a minha gestação, Vivi, eu vou dar uma pausa, entendeu? Então, assim, o projeto, ele é muito família. Eu vejo o projeto Lagoinha muito família, muito respeitoso, não só com as pessoas, mas com as mães. O carinho, a atenção com as mães, porque a gente precisa muito, entendeu? Então, eu me sinto acolhida com vocês. Principalmente na terça-feira agora.
sabe? A brincadeirinha com o meu pequenininho, porque pra ele é um pouquinho cansativo, sabe? Mas você fazendo questão de sair todo momento ali, fazer o companheirismo com ele, brincar, dar um papelzinho, dar isso. É todo carinho, sabe? A Camila, que essa semana eu falei pra ela, tá difícil pra mim, ela falou, eu te pego. Pera aí, eu vou te ajudar, sabe? Meu filho passar perto da casa dela e falar assim, minha tia, sabe? O carinho, a atenção. Isso é recíproco, os meus filhos com vocês, por quê? Porque são do jeito que vocês tratam eles, entendeu? Devanilo tá aqui com a gente. Você não quer sentar aqui não, Devanilo? Bater papo? Ela tem um pequenininho, né? Davi, Devanilo. E ele fica correndo lá no corredor. Aí eu falo pra ele assim, se você vê alguém correr aqui, você me avisa. Você vai ficar tomando conta do corredor? Se você vê... Aí ele fica lá parecendo, tipo assim... Com segurança. E ele fala, não pode, tia Vivi não deixa. Eu falo, se você vê alguém correndo aqui, você me avisa que eu vou vir aqui, que eu sou brava, viu? Eu sou muito brava. Aí ele fica, tipo assim, todos como segurança. Assim, era ele mesmo que corria, né? Mas ele falava assim, fica... Então, assim, são 5 anos, né, que a gente tá lá. E eu sempre falo assim, quando alguém fala, eu vou lá visitar, eu falo, não espera, que a gente ainda não tem uma sala, né, individual para cada um, a gente não tem ainda, estamos trabalhando para isso, né, o pastor está reformando aquela sala com muita dificuldade, porque tudo é custoso, tudo é dinheiro, tudo é... Enfim, mas eu falo que a gente não, as meninas, né, e eu sou muito grata a Deus pela vida das voluntárias, porque em momento nenhum elas nunca acharam difícil, né? Às vezes, o que foi, bebê? Às vezes a gente tá lá e aí é barulho, algum atrapalha, a criança apanha, né? Ontem a gente apanhou de uma criança que tava lá, machucou minha mão aqui, André. E assim, em momento nenhum ninguém falou, eu não venho mais, né? Eu não quero mais participar, pelo contrário, todo mundo tá sempre ali, a gente faz congresso, a gente faz isso, a gente faz aquilo. Agora a gente já tá preparando o café do Dia das Mães, né? Ai, tamo junto. Então, assim, e apesar de ser tudo muito simples, é tudo feito com muito amor mesmo, assim, né? A gente vê, por exemplo, o Rogerinho é um menino de 14 anos. E que talvez, se a gente tivesse encontrado em algum momento antes, o lado dele já teria sido fechado, né? Mas é aquele negócio, tudo tem um tempo para todas as coisas, né? Então, sim, é um tempo determinado. É um tempo determinado. E que bom que a gente está conseguindo fazer isso agora, né? Que bom que a gente está conseguindo ter a oportunidade de fazer com que o Rogerinho se compreenda, que você compreenda muita coisa. Sim, como eu te falei, Vivi, eu primeiro tive que descobrir, né? Eu tive que entender até o lado mãe, o despertar do lado mãe, porque eu fui mãe muito nova. Você foi mãe com 17. 17, só menina. Foi muito nova. Então, eu não ligava para esse lado que, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Médico, eu fui muito irresponsável com o Rogerinho, com médico novinha. Então, assim, para as mães que estão assistindo, que vão ver isso, a orientação que eu posso dar para elas é assim, ative o lado mãe, porque depois vocês vão se arrepender. Eu choro muito. Eu lembro assim, eu vejo hoje a Maju, eu não falto uma consulta. Nunca foi atrasado uma injeção, sabe? Mas assim, mas eu fui mãe nova, não justifica uma coisa com a outra. Mas aquela época era muito diferente de hoje, né? São momentos diferentes. São momentos diferentes, são situações diferentes. Mas o que eu posso falar hoje se dedica com seus filhos. Hoje, qualquer coisinha que o Miguel faz, ou que a Maju faz, eu fico em observação. Isso aqui tá certo, isso aqui tá errado. Legal, entendeu? Então, são coisinhas que eu era completamente desatenta. Mas no hoje, eu tento ser... Lógico que a gente nunca vai poder ser Superman, eu queria, sabe? Ser a Mulher Maravilha, pôr meus filhinhos embaixo do meu braço, sabe, Vivi? E poder falar assim, não, é meu, ninguém rela, ninguém toca. Mas a gente não pode, que nem o acontecido de hoje. Sim. Mas eu tive que tomar um posicionamento e fazer da medida certa, onde eu pudesse proteger o meu filho, cuidar do meu filho, entendeu? Meu filho ficou completamente apavorado, começou a chorar, eu tive que acalmar ele, mostrar que ele tem uma mãe que vai cuidar dele. Entendeu? E você é mãe solo do Rogerinho? Sim, porque depois da separação, o pai dele, ele saiu de cena. Ele ajuda naquela situação da pensão, mas assim, faz 1 ano que ele não tem acesso mesmo ao filho dele, 1 ano que ele não vê o filho dele. Então o Rogério, depois da nossa separação, faz 7 anos que a gente estamos separados, ele nunca mais foi um pai pro Rogerinho.
Entendeu? Então, mas graças a Deus. Foi como eu falei, há um tempo determinado para todas as coisas. Hoje eu tenho um marido. Glória a Deus. Entendeu? Deus restituiu a minha família. Amém. Deus restituiu a minha vida. Hoje eu sou mãe, esposa. E meu marido, graças a Deus, Vivi, eu não tenho o que reclamar, você sabe. Sim. Entendeu? Ele trabalha ali do lado, ele tá todo momento correndo ali para auxiliar o Rogerinho, para auxiliar as crianças dele, entendeu? E não falta, graças a Deus, ele nunca deixou faltar nada, nem para mim, nem para os meus filhos. Glória a Deus. Deus Mas isso é só Deus. Só Deus. Deus é maravilhoso. E assim, né, a gente viu o seu relato de mãe nova, né? Porque a gente comete erros, né? Eu tenho 4 filhas, eu fui mãe da Luísa com 21. Também cometi tantos erros, né? E se eu tivesse mais 4, cometeria erros de novo, Com né? certeza. Porque eu falo assim, a gente não tem uma receita de bolo. A gente vai errando, vai aprendendo, tem coisas que a gente faz e a gente acha que a gente fez muito bem, que você lá na frente vai falar, meu, pra que eu fiz isso, né? E independente da idade, é claro que quando a gente tá novo, a gente é mais imaturo, né? Hoje, quando eu tive a Luísa com 21 e a minha caçulinha com 30. Eu tinha muito mais paciência com a caçula com 30 do que quando eu tive com a Luísa com 21. É a Maju. Né? Porque a vida vai ensinando um monte de coisas pra gente, né? Eu falei, que bom que a gente tenha a oportunidade de rever uma série de coisas na vida, né? E, por exemplo, hoje o Rogerinho tem 14 anos. E eu tenho certeza que ele passa com quem hoje lá? Ele passou já com a Andréia. Isso. Ele ficou 4 anos com a Deia, A né? Deia, 4 anos. Ai, meu Deus. Hoje não dá mais porque os horários não encaixam, mas a Deia direto pega ele, agarra, ele não consegue ver a Deia. Ele é muito carinhoso, Ele sempre é um foi. menino extremamente amoroso. Mas hoje ele passa com a Natália. Com a Nath. A Nath Nath. sabe que a Nath foi minha aluna. É, Na pedagogia. mas ela é um poço de Ela é. delicadeza, né? Ela é cuidadosa, Ela é atenciosa. atenciosa. Ela tem muita vontade de fazer as coisas darem certo, né? Muito Tá legal. ali trabalhando, tem vezes que leva a filha, acontece alguma coisa, mas ela tá ali com a filha dela. Terça-feira eu tive a oportunidade de conhecer ela, de brincar um pouquinho com a filha dela, né? Eu fiz uma recriaçãozinha ali. Falei pra ela que semana que vem eu vou botar crachá nela e na filha da Camila. Vai tudo tá trabalhando. Quero ver eu também, por favor. Vou fazer pra você também, Maju. É. E eu acho legal também, assim, né? Às vezes, a gente, mediante algumas coisas assim que acontecem na vida da gente, tem dias que são tão desafiadores, né? E você vê, você não mora perto. E você não falta às terapias, sem avisar. Né? Você faltou por conta da gravidez, e assim, quando você já estava barriguda, né? Mas você tá sempre Semanas antes de ganhar. Sim, você vai toda terça com os 3. Gente, são 2 cotocos de gente. Esse aqui e o outro com um trocinho também, coisa mais gostosa do mundo. E o Rogerinho. E não é desculpa. Né? E eu falo Chuva, assim, frio, sol. e vai, e seja como for chegar, e vai. E assim, eu falo que muito dos resultados da vida da gente dependem da gente. Né? Às vezes a gente projeta, não, eu não vou fazer isso porque se o pai dele não faz, eu não vou fazer. Se a avó não faz, eu não vou fazer. Mas eu falo, não, a gente faz a parte que nos cabe. Isso. Se o outro quiser fazer, faz. Se o outro, Isso. beleza. Se não quiser também, não faz. Mas a parte que nos cabe, ela é muito importante ser bem feita, né? Isso. Antes, como você acabou de falar, eu sou mãe solo, né? E antes eu me cobrava muito. Que eu queria fazer o meu papel, o papel do pai dele, o papel da avó, da bisavó, do tataravó, nanana. Mas não. Eu tenho que fazer o meu papel. É isso. O meu papel. Cada um vai ser cobrado. Entendeu? Lá na frente possa ser. Eu não ensino meu filho, Vivi, e eu falo isso pra todo mundo. Não ensino o seu filho a ter maldade, não. De lá na frente ele, sabe, eu vou descontar no meu pai. Não. Ele vai ter que amar, ele vai ter que respeitar. Se o pai manda mensagem, eu mando responder. Chegou uma data, eu mando ele mandar uma mensagem, sabe? O Rogerinho não tem maldade. Quem conhece o Rogério, ele sabe, ele não é uma criança maldosa. É uma criança Entendeu? extremamente boa, extremamente
educada, amorosa, uma coisa assim, há 5 anos, e eu posso falar porque ele tá com a gente há 5 anos. Você chegou agora, você fica quieta. Mas ele tá com a gente há 5 anos, então a gente já pode falar, né, da personalidade dele. Extremamente respeitoso, né? E isso é um trabalho seu. Ai, obrigada. Né? Isso é um trabalho A gente seu. tenta, Vivi, tenta assim, sabe? Por mais que a gente sabe que na vida a gente recebe muitas pedradas, né? E muitas portas fechadas, muitas portas abertas, mas assim, quando a gente foca no alvo, o meu alvo esse ano, eu falei assim, eu entrei o ano, eu até comentei com você no final do ano passado, eu falei assim, o ano que vem eu não desisto até o alto do Rogerinho. E Deus vai guiar pessoas para me auxiliar nisso. Agradeço muito, meus pais me ajudaram muito financeiramente para esse laudo, que a gente sabe que é à vista, é no lado, entendeu? E também teve minha família, teve amigos, a cobertura dos meus pastores em oração, cobrem também a vida do projeto, cobrem a sua vida, entendeu? A divulgação também, sabe? Então, assim, é o carinho, entendeu? O que a gente tem que agradecer é sobre isso, sobre o carinho. O que eu posso falar do projeto é amor. O projeto é todo trabalhado no amor, desde o... Assim, a gente, foi como você falou, Vivi, a gente não tem... É o meu. A gente não tem isso, assim, um lugar... eu tenho certeza, como eu gostaria, você também... Um lugar pra gente receber, um cafezinho, nanana. A gente ainda vai ter. Vamos. Em nome de Jesus ainda vai ter. Mas assim, só de você chegar e falar assim, ó, cara, como... Eu vou dar um exemplo novamente de terça-feira. Carol, eu não guardei chocolate só pra você. Eu não guardei chocolate só pro Rogerinho. Você deu chocolate pra Maju. Maju nem come. Devolve o chocolate, Maju. Deu chocolate pro Miguel. Entendeu? E o Miguel saiu de lá falando, eu quero ir no parque da tia Vivi. Entendeu? Então, o projeto, eu tenho certeza que, além da cobertura espiritual que a gente cobre em sua vida, a gente quer falar pra você assim, a gente somos grata pela Vivi que você... Eu sou muito grata, né, assim, a Deus e as meninas que estão lá, né? As meninas estão lá há 5 anos, a Camila, a Andréia, algumas meninas há muito tempo comigo lá, né? E assim, a Adriana saiu agora porque tá de bebê. E o telefone da Carol tá tocando aqui, gente. Davi tá desligando na minha. Vem aqui, Davi, deixa eu... E assim, eu sou muito grata a Deus pela vida delas, né? Porque todo mundo tem as suas dificuldades, todo mundo tem os seus problemas, todo mundo tem as suas inseguranças na vida. Não é fácil, né? Todo mundo trabalha o dia inteiro e se dispõe a estar lá, né? A estar lá com a gente. E de boa vontade, né? E agora a gente passou pela reestruturação, mudamos o nome, estamos fazendo todas as questões de reavaliação das nossas crianças, né? E tudo mais. A gente não faz lá, infelizmente, ainda avaliação neuropsicológica. Neuropsicólogo que esteja nos vendo, vai ser voluntário com a gente. Precisamos muito! Neuropsicólogo voluntário! Então a gente tem lá neuropsicopedagogos, mas nem toda avaliação o médico aceita, né? Avaliação neuropsicopedagógica. Então eu sou muito grata a Deus assim, pela vida das meninas que nunca soltaram da minha mão, sabe? Muito grata pela vida do nosso pastor que dá essa oportunidade, porque senão a gente não teria onde fazer, porque não teria como pagar um aluguel, não teria como, né? Sim, e ele tá tudo muito caro, muito né? caro. Tá tudo muito E ele caro. prontamente, pastor, a gente quer fazer tal coisa, vai. A gente quer fazer um congresso, vai. A gente quer fazer uma caminhada, vai. A gente quer fazer... Então, assim, é uma pessoa... Segurando, né? Ele é uma pessoa que tem Ele esteve aqui na semana passada e eu falei, tive a oportunidade de dizer isso pra ele mais uma vez, assim, que eu sou muito grata porque ele é uma das poucas pessoas que entendeu o chamado dele. Nesse mundo evangélico, a gente encontra muitos pastores que vendem uma vida perfeita e que ela não existe, né? E aí eu frustro as mães, né? Eu tenho mães, por exemplo, que saíram das igrejas porque... elas tinham filhos não são acolhidos. Não são acolhidos, aí ela tinha que fazer, ela estava com, era uma maldição de família, ela tinha que jejuar, quer dizer, ainda joga nessa mãe uma culpa que ela não tem,
E nem tem embasamento bíblico para isso. Não, tem mesmo. Né? Então, assim, e ele não, ele chamou a responsabilidade para ele, falou, não, nós vamos fazer, vai dar certo, nós vamos dar jeito nisso aqui. Então, eu sou muito grata a Deus pela vida dele. E eu falo que eu sou muito grata a Deus pela vida, pela sua vida, sabe, Carol? Pela vida das mães que estão lá. São mães que dividem com a gente, assim, coisas tão particulares da vida, né? Que confiam a nós o bem mais precioso, que não tem nada mais precioso na vida da gente do que os filhos da gente, né? Sim, quem é mãe, quem é pai sabe disso. Então, assim, que confiam na gente, né? Confiam, que estão lá com a gente, que sabe da seriedade, apesar da gente ainda não ter, né, uma grande estrutura, mas sabe que é tudo feito com muita seriedade, com muita vontade de dar certo, né? Sim. E eu fico muito feliz por isso, assim. E eu não sabia que a Vanessa era sua prima, né? Ela é tia do meu filho. Tia do seu... Só que além, ela é minha melhor amiga, minha pastora, gente, muito companheira. E me auxilia em tudo, sabe? Tanto com as crianças, como pessoal. Que legal. Então, eu não tenho que... o que eu posso falar pra ela é grata. Eu sou grata. O Dudu tá lá com a gente Desde o o início. começo. Desde o início. Nossa, o Dudu, quando chegou lá, meu Deus, era um É o chaveirinho de lá. Ele não queria pôr sapato, ele não queria entrar, ele não queria ficar. Quem vê o Dudu hoje... É uma criança muito diferente do que ele chegou. Demais. Né? E é outra ele não mãe era verbal, né? Não era Dudu verbal. hoje fala. Não era verbal. E aí eu lembro que ele não queria ficar de sapato, a gente fazia uns tapetinhos sensorial pra ele pisar. Ah, meu Deus, o Dudu deu trabalho. Mas tá lá um bicho. Mas olha, Vivi, comentando sobre isso, olha que legal. Porque assim, você vê a trajetória, aí você fala, cara, tudo valeu a pena. Tudo valeu a pena. Você vê o Dudu falando os nomes hoje. Você vê o Dudu comendo sozinho. Sabe? Eu falo do Dudu com propriedade, porque eu convivo com ele, sabe? E o Dudu desenvolveu demais, até a Vá fala. O Dudu desenvolveu demais. E o Rogerinho também. Porque o Rogerinho, eu falo muito que ele não sabe se expressar em algumas situações. Mas, minha filha, fala do projeto. Fala alguma coisa mal pra você ver. Ele poderia estar aqui, que ele falou. Podia mesmo, E a gente brincasse alguma coisa e falasse assim, não vai ter projeto. Por quê? Os olhinhos cheios de lágrimas, sabe? Quando falou, cogitou de não ter mais, lembra que até a gente falou, mas gente, vamos ver como que vai ser. E fica, mãe, sabe? Chegou uma fase dele falar assim, eu não quero mais. Da Camila manda mensagem, fala assim, não, Rogerinho, vamos. Andréia, nossa, quantas mensagens da Andréia. Não, você precisa fazer. De ligar na escola, ter problemas na escola, vocês ir até lá, vocês ligarem, sabe, pra escola e falar assim, não, ó, tá errado. Eu convivo com o Rogerinho, esse negócio tá errado, vocês estão falando, sabe? Então, eu posso falar que eu fui acompanhada por vocês em todos os sentidos, até de ir na escola dele. Eu falo assim, né, a gente, às vezes a gente fica, né, nervosa com algumas coisas, mas aí a gente escuta um negócio desse assim, né, eu não lembrava que a gente tinha feito acompanhamento dele na escola, você acredita? Não lembrava. Acompanhou tanto você quanto a Andréia, um tempo o Jorginho também, todos vocês acompanharam ele na escola também, porque a escola dele, ela é muito fechada, ela tem que entender o Estado, né? Oh, meu Deus, se alguém do Estado conseguir falar com alguém da Secretaria de Educação do Estado, conversa com a gente, o Estado está muito difícil, as crianças, as adolescentes está muito difícil, a inclusão no Estado está muito difícil, ajuda a gente, dá oportunidade para a gente conversar, a gente vai voluntariamente, a gente tem mães aí com muitas dificuldades, ou os adolescentes com muitas dificuldades, alguns não querem mais ir para a escola. Rogerinho. Dá uma força pra gente aí, escuta a gente vai voluntariamente aí com uma turma pra ver o que a gente consegue fazer pra dar certo, porque olha, eu tive ontem foi que dia? Ontem foi quarta, eu tive ontem uma ligação de uma mãe, eu não a conheço na verdade, alguém deu meu telefone pra ela, porque eu brinco com o meu telefone, não sei o que acontece, todo mundo público. E ela tá com uma situação na escola, o menino dela voltou pra casa ontem com a camiseta toda rasgada. Você tem quantos anos, Davi?
16, ele tem 15. Meu Deus. Rasgaram a camiseta dele toda na escola ontem, rasgaram o folho do caderno, porque ele tem muita dificuldade de fala, não tem um diagnóstico fechado, a mãe faz hemodiálise, é uma luta danada, então não está conseguindo correr com ele para fechar diagnóstico. Ela falou, Vivi, eu não sabia sobre isso, eu achava que ele era só mesmo que nem o pai dele, provavelmente o pai dele também deu autismo, né? E o pai, ela falou, o pai é muito bom, mas o pai precisa trabalhar, porque são 4 filhos, né? Quer vir no meu colo, Pituca? Quer vir no meu colo? Você toma vergonha. Você toma vergonha. Dá aqui um pouquinho. E aí, dá esse pacote aqui. Eu sei pegar a menina ainda? Eu sei. E aí, ela falou assim, Vivi, eu não tenho o que fazer. Ele não quer ir pra escola mais. Se eu não mandar ele pra escola, o conselho tutelar vem atrás de mim. Sim. Se eu mando ele pra escola, ele tá dando crise na escola. Ela falou, esses dias ele bateu um menino na escola. Porque o menino prensou ele no banheiro, e aí ele bateu, e aí agora eu compreendo muito isso, Vivi, porque eu passo muito isso com o Rogerinho. O Rogerinho, eu não gosto, você já percebeu, né? Eu gosto de cuidar bem do meu filho. Muito então é cabelinho bem cortado, roupinha bem arrumada. Daí você vai com o cabelo arrumado na escola, toma um tapão Ah, cortou o cabelo, vamos dar estreadinha. É. Vai com o boné, joga um boné para um outro, joga para outro, joga para outro. E é assim. Aí você fala assim, não, vai de boné, filho, porque tá muito calor. Não pode. Vai com o cabelinho cortado, porque tá... Aí toma um tapa na cabeça. É. Aí você não sabe responder uma atividade, porque meu filho ainda, ele não tem... Matemática, ele tem muita dificuldade. Algumas áreas, você sabe que ele tem muita dificuldade. Aí não responde direito, é aquele bullying dentro da sala de aula, sabe? E as professoras hoje em dia são 33. Imagina você dominar 33 adolescentes, é muito difícil. Então... ele sofre muito isso na escola. E eu até converso, eu vou toda semana na escola do meu filho. Toda semana eu vou na escola do meu filho. Então, eu acompanho. Entendeu? E eu até encaminhei um papel para vocês do relatório, dos funcionários, dos professores, falando assim, a gente ama o Rogerinho. O problema é os alunos. A gente não consegue controlar, são muitos alunos. Mas a gente tenta guardar ele assim, sabe, na caixinha. A gente sabe que é difícil. É difícil. E assim, o que me preocupa muito também às vezes é que a gente, os pais, muitas vezes, incentivam, às vezes até inconscientemente, né, ao filho não ter esse cuidado com um amigo que por algum motivo precisa de um cuidado maior, né? A minha filha, a minha número 2, ela faz biologia, e aí ela... numerar os meus. Vou numerar. E aí, um dia ela comentou comigo, eu falei, eu acho que a minha amiga tal, fulana de tal, é autista na faculdade. Eu falei, Rebeca, mas por que, né, que você tá achando isso? Aí ela falou, amiga, porque ela faz isso, faz aquilo. Eu falei, ela senta na minha frente. Eu falei, tá. Aí passou. Aí ela falou, mãe, sabe fulana? Eu falei, sei. Fulana é autista. Eu falei, como é que você sabe? Eu falei, porque a coordenadora foi lá, a coordenadora do curso de biologia, foi na sala e comentou, conversou com os alunos, explicou. Eu achei muito legal da coordenadora se preocupar em fazer isso numa faculdade, né? Eu achei fantástico. E aí, enfim. E essa aluna, provavelmente, ela tem o que a gente chama de ecolalia vocal. Ela deve fazer em alguns momentos dentro da sala de aula, né? Porque isso era uma reclamação que a Rebeca, minha filha, comentava, que os colegas comentavam. E aí, eu lembro que eu falei pra ela assim, ela falou assim, nossa mãe, ou ela tinha um dia que ela chegou em casa e falou, nossa mãe, hoje a fulana tava tão agitada, né, que não sei o quê, eu mal consegui prestar atenção, né. Eu falei, agora eu vou botar penseira comigo, vou botar à prova tudo que eu ensinei pra ela na vida, né. Falei, Rebeca, muda de lugar. Muda de lugar, se ela tá te atrapalhando, muda de lugar, filha. Você tá indo pra faculdade, você não tá conseguindo assistir a aula, muda de lugar, sai de perto dela. Aí a minha filha olhou pra mim e falou assim, ô mãe, você tá falando sério? Você tá falando sério pra deixar ela sozinha? Aí eu não aguentei, sabe? Eu comecei a chorar. Eu falei assim, não, eu só queria ver se aquilo que eu plantei ficou, né? E aí ela falou, mãe, ela só vai no banheiro se eu for. Eita. Eu falei, Rebeca, cuida, porque aí até há um tempo atrás
a mãe dela foi lá na faculdade, levou até um mimo assim pra Rebeca, né? Eu falei, tá vendo, Rebeca, se você fosse essa menina, eu ia ficar tão feliz de ter alguém para te acolher na faculdade, né? Então eu acho que a gente como pai e mãe, a gente tem essa responsabilidade, né? Sim. Independente de você ter um filho ou não com alguma condição, você fazer com que ele entenda que não é, eu falo muito para minhas filhas, não é porque não acontece no nosso quintal que não acontece. Isso. Né? Nosso teto nunca vai ser. É de vidro. É, né? De vidro. Então a gente precisa ter muito cuidado com isso, assim. Não sei o que acontece com o neto. Eu fico muito preocupada. Parentes. Eu falo assim, as nossas escolas hoje, quantos adolescentes não vão para drogadição? Quantos adolescentes não cometem suicídio? Quantos adolescentes não entram em depressão? Porque não conseguem ser aceitos, porque são diferentes de alguma maneira. Sim, e eles mesmos não entendem, né? Eles não entendem. Não se entendem. Porque, assim, você ser diferente é muito difícil. Isso, né? Verdade. Qualquer coisa diferente é muito difícil. Eu lembro, por exemplo, eu nunca fui uma adolescente mocinha. Minhas amigas iam no cabeleireiro, fazia cabelo, eu nunca gostei, eu jogar bola. Você joga bola. Vanessa que eu falo, meu Deus. Você joga bola, né? E as pessoas ficam, ai, mas é feio, mas você tem que se comportar. Eu falo, mas eu não quero, não gosto disso, né? Então, assim, você imagina você não conseguir expressar o que você sente, né? Igual, por exemplo, o Rogerinho, quantas coisas não passou na escola, e por ele não ter essa malícia, nem vou dizer maldade, a malícia mesmo, e ter que aguentar quieto, e a escola muitas vezes negligencia pela criança não ter um laudo. Eu falo, gente, não precisa ter um laudo. Eu agradeço muito eu estar conseguindo, sabe? Porque daí eu vou conseguir auxiliar ele. Porque hoje em dia tá muito difícil, tudo eles falam mesmo. Como que você pode falar? Eu falo assim, gente, não tem um laudo. Eu não tô falando pra vocês colocarem ele dentro de uma caixinha, sim, pra vocês orientarem da melhor maneira. Ó, Rogerinho, o que eu posso fazer pra não estar te auxiliando? Tem um professor mesmo de educação física, o Ale, tomara que ele escuta. Ele entra em contato comigo. Ele entra em contato no meu telefone, Ale, no meu particular. Eu vou chamar ele. Ele entra no meu particular e ele fala assim, Carol, né? Vim aqui na escola, busca o Rogerinho não tá bem. Eu olhando pro Rogerinho, eu sei que ele não tá bem. E eu chego lá, ele não tá bem, tá pálido, tá recluso, sabe? E eu levo ele embora. Mas o professor já tirou ele do circo de todos. Já acolheu colocou ele num cantinho e falou assim, vem cá, Rogerinho, vem cá, vem pra minha sala, sabe? Professor que pega mesmo, acolhe. Tem professor também, que eu não sei o nome dela, eu acho que é Jurema, e ela faz atividades especiais com o Rogerinho. E as outras professoras julgam até ela e falam assim, não pode, porque ele não é laudado. Mas ela fala assim, eu faço a minha parte. É isso. E assim, a nossa legislação, quando se fala da pessoa com deficiência, eu acho que a gente pode ir, apesar de trazer os direitos, mas ele ainda não tem o diagnóstico. Mas tudo bem, mas a gente está falando de uma pessoa, a gente está falando de uma criança, porque ele ainda é uma criança, um adolescente. E eu acho uma coisa muito importante a gente também deixar claro, Carol, que assim, qualquer situação de constrangimento para o Rogerinho, as pessoas podem responder judicialmente. O Estatuto da Criança e do Adolescente, o artigo 232, diz que o adulto que estiver sob a guarda ou a vigilância da criança ou do adolescente, fazer por ele passar por qualquer situação de constrangimento ou de vexatória, é de 1 ano a 2 de cadeia. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado. E eu tenho muito respeito pelos professores, porque sou professora. Sei que é muito difícil olha, gente, é difícil você ter os seus alunos, você trabalha com alunos com deficiência, com as suas dificuldades, mas eu sempre digo assim, você não é obrigado a aceitar o jogo. Fez pedagogia? Fez licenciatura? Então você aceitou o jogo. Então agora, minha filha, chama pro peito a responsabilidade, vai. Meu primeiro semestre de pedagogia da minha turma, eu já falo, todo mundo aqui sabe que o curso é de pedagogia? Sei. Então, beleza, deixa eu contar uma coisa pra vocês que eu acho que ninguém contou ainda. Salário é péssimo, plano de carreira é 0, vocês vão ser julgados, todo mundo vai dar palpite na vida de vocês, todo mundo vai achar que sabe fazer melhor do que vocês, mas, assim, vai fazer? Vou. Então, não arrume desculpa e não seja pedra de tropeço na vida de ninguém. Para fazer bem feito.
É para arregaçar, para fazer bem feito. Então eu falo assim, às vezes você tem um aluno lá, tudo bem, você não tem o conhecimento, você não tem a técnica, você não tem... Mas pelo menos tente fazer dar certo. De alguma maneira, ó, e fala, eu não sei, eu não tenho... Ninguém sabe tudo, eu não tenho conhecimento para isso. Mas tenha pelo menos a empatia de tentar fazer dar certo. Esteja aberto. Para ouvir. Isso mesmo. Davi, a gente tem o quê? 5 minutos? 10 ainda. 10 minutos? Então você quer falar o quê, menina? O que eu posso falar sobre escola, Vivi, é isso. Se as professoras que querem entender, elas se colocam no lugar. É isso. E elas tentam encaixar no ambiente, porque é difícil, são 40 alunos dentro de uma sala, entendeu? Mas elas tentam. Pelo menos elas tentam. Me procuram, o que eu posso fazer, o que eu posso auxiliar. Mas tem professores que não querem fazer. Não querem. Não, e eu fico muito à vontade para falar de professor, porque a gente pode falar daquilo que a gente é. E eu sou professora há quase 30 anos, né? Então eu posso falar. Eu já tive situações na minha sala de não saber realmente o que fazer. De verdade. De eu olhar e falar para a mãe, eu não sei mais o que fazer não. Entendeu? Não sei mais o que fazer, não sei para onde correr, não sei o que fazer. Mas eu tô aqui, o que você quer que eu faça? Me ajuda? Você quer dar mamãe? Eu não vou ficar à vontade. Quer que eu pegue o seu paninho? Não, pega de ladinho aqui, ó. Ó. Pronto, gente. Podcast que vai falar com mãe já sabe que tem que... Então, assim, eu falar pra mãe, mãe, eu não sei o que fazer não. Eu já tentei tudo que eu sabia, eu já encerrei, não sei mais. Mas eu tô aqui, o que você acha que eu posso fazer? Eu tive um aluno, Carol, que ele passava, a mãe dele se vê isso aqui, vai saber que eu tô falando dela. Ele passava a aula toda com camisola dela enrolada no pescoço. Ah, é por causa do cheiro. Pra ele se regular. Ele ficava muito nervoso, muito ansioso. Quando ele passava a mão no camisola e punha no pescoço, eu sabia que ele já tava... E aí? Quando você descobriu, Vivi, o quê? Esse amor? Não sei. Sério, Vivi? Não sei. Nossa, porque, sabe, Vi, eu falo, cara, precisa ter muito amor. Nossa. É como você falou, vocês não estão ali por dinheiro. Não. Vocês não estão ali por status, porque isso aí vocês não vão ter. Nunca. Entendeu? Mas é por amor. E, assim, as pessoas falam assim, a Vivi tá ali porque ela passa. Não, ela não passa, você não tem filhos que precisam disso, nem parente, graças a Deus. Mas você se coloca ali a jogo de bater e falar assim, não vai bater em ninguém não. Passa por mim. Vai ter que resolver comigo primeiro. Entendeu? E arrumei muita treta. Deixa em off. Muito até com o pai. Às vezes brigava com o pai lá. Você não pode descer, que não sei o quê. Você precisa ser pai, você precisa ser mãe. Entendeu? Eu já vi você assim falando mesmo, cobrando, sabe? Mas é lindo o amor, o cuidado, o carinho, sabe? A dedicação. Porque faça chuva, faça sol, eu nunca vi você faltando. Eu nunca vi. E assim, o que eu acho engraçado, Vi, que tipo assim, onde você tá, Vivi? Tô correndo, Carol, tô correndo aqui, entendeu? Hoje tem caminhada, tem passeata. Onde você tá? Tô aqui em São Paulo, tô no parque, me divertindo com as crianças. Comendo lanche junto com eles, brincando. E vai descansar. Não, eu tô descansando. Tô descansando. Eu sou muito grata a Deus, Carol, de verdade. Assim. Se outras vidas eu pudesse escolher, se Deus me desse oportunidade, eu faria a mesma coisa. A minha única tristeza é que eu não tenho condição de fazer mais. Mas Deus vai. Né? Porque eu gostaria muito de poder fazer muito mais. Assim, é muito pouco. Né? Mas eu tenho muita gratidão assim, a Deus pela oportunidade, de verdade, assim. E eu falo que até o último dia da minha vida é o que eu quero fazer. É onde eu quero estar, sabe? Eu falo, eu quero ver o Rogerinho formado, casado, com filhos, entende? Eu quero ver o Dudu formado, casado, com filhos. Eu quero, sabe? Eu quero ver essa molecada toda, em nome de Jesus, sabe? Assim, muito feliz. E saber que a gente, de alguma maneira, a gente contribuiu com isso, né? Que foi de uma forma bem pequena, mas que a gente contribuiu com isso de alguma maneira, sabe? Eu acho que esse é o maior desejo, assim, do meu coração. Eu te falo pela vida das minhas filhas, assim. É olhar e ver os meninos, ó, né?
um dia passou por mim, passou pela gente. Como a gente brinca, né? Ó, já troquei só Já troquei só fralda, né? É isso. Falta 5 minutos. E aí o Davi falou que falta 5 minutos e a gente tem que obedecer. O Davi é bravo. Davi você olhando pra cara dele e falou, Davi é um amor de pessoa, um cuidado, um zelo com tudo que faz. Davi, um menino maravilhoso. Também tem um provérbio que fala que pelo fruto conhecereis a árvore, né? O pai dele é uma pessoa maravilhosa, a mãe também. Então, eu queria te agradecer do fundo do meu coração, apesar de ter sido um dia tão difícil. Queria que você deixasse sair o que você quiser aí, agora que tá acabando, fala o que você quiser aí, tá bom. O que eu posso falar é agradecer, eu quero agradecer pela oportunidade de você deixar eu fazer parte desse projeto, sabe? Pela dedicação de falar assim, Vi, hoje tá corrido. Não, a gente vai te auxiliar, sabe? A gente tamo junto, Carol. Tamo junto, entendeu? E a palavra de Deus nos fala, Vivi, assim, a parte mais importante. A gente tá chegando na parte da Páscoa. A ressurreição de Jesus. E eu quero deixar uma palavra. E a palavra é, ó, quando Jesus trocou o cálice, ele falou assim, ó, sua dor é minha dor, sua alegria é minha alegria. E eu vejo isso no projeto. Você falar assim, cara, sua dor é minha dor, sua alegria é minha alegria. E você acabou de falar isso, eu quero ver o Rogerinho formado, eu quero ver o Rogerinho casando. Então a alegria você quer compartilhar, porque a dor você já tá compartilhando. Eu nessa correria de laudo, nessa correria que eu engravidei 2 vezes no projeto, tanto do Miguel e da Maju. Então você fala assim, Carol, quantos dias você precisa? Você precisa de 1 mês, sabe? De falar assim, vem mais cedo, vamos encaixar horário, de chegar profissionais lá para me atender 4h30 da tarde, sabe? Você comeu, olha a preocupação, você comeu, tá tudo bem, sabe? Então, é mesmo um agradecimento mesmo, porque eu vejo isso em vocês, sabe? E eu quero agradecer por deixar mesmo o meu filho participar desse projeto. Eu vim até aqui hoje, sabe, falar o que eu vivo. Nada de mentira, nada de engano. É o que a gente vive. Tem dificuldades? Tem. Eu tenho certeza que vocês queriam mais materiais para trabalhar. Pessoal, ó, precisamos de folha de sulfite, precisamos de impressora, lápis, tudo isso, pessoal, a gente precisa, eu sei disso. Então, voluntários, precisa de mais voluntários. E eu quero falar, eu estou aqui. Tenho 130 crianças na fila de espera. E ainda não posso atendê-las. Né? Mas em nome de Jesus a gente vai conseguir. Poderemos. Em nome de Jesus eu creio. A gente já vai dar muita risada. Assim, ó como que a gente começou hoje, ó como que a gente tá. Porque até aqui nos ajudou. Nos ajudou, Senhor. É isso mesmo. Gente, ó, muito obrigada. Choramos bastante, falamos bastante. Maju ficou fazendo bagunça. Eu vou dando te pegar, trabalho, como sempre. Maju. Ajudando o trabalho como. Dá uma risadinha. Dá uma risadinha, pessoal. Tá. Mas é isso, gente. Muito obrigada, Carol. Deus abençoe sua vida em nome de Jesus, toda a sua família, né? Que a gente possa ir por muito tempo ainda comemorar, fazer muitas coisas juntas. Agradeço, Davi. Davizeira, Deus abençoe sua vida. Meu amor, em nome de Jesus. É isso. O segundo coração de Deus. E você que estava aqui com a gente também, muito obrigada. Deus abençoe sua vida. Compartilhe, curta. Se inscreva no canal. Nova TV Alto Tietê, não é isso, Davi? Se inscreva no canal, dá essa força pra gente aí. Se você tiver algum tema que você queira que a gente traga pra cá, alguma dúvida, o que for, você manda pra gente. Porque aqui... Com o Vivi. Que isso, veio participar. Porque aqui, meu bem, com a Vivi, pode. Beijo.